Obrigado, pastor Marcelo. Paz e graça, amém, queridos? Pastor Marcelo já me apresentou e já conheço o pastor Marcelo já há algum tempo. Não conhecia nenhum pastor Marcelo nessa igreja maravilhosa. Mas aprove Deus nos aproximar e hoje nós fazemos parte da mesma família, da mesma convenção e tem sido de grande valia, né, estar ao lado desse homem que tem uma grande estima e uma grande reverência e respeito pelo Senhor. Então isso me agrada muito, porque você está perto de alguém que tem esse critério. Isso implica dizer que você, né, vai aprender muito com essa pessoa, porque ela tem algo para oferecer. Amém, querido? Então, vocês são, né, bem-aventurados, mais do que felizes. Primeiro, porque vocês já fizeram uma aliança com Jesus. E segundo, porque Jesus colocou alguém para pastorear vocês, né, querido, que tem o coração interligado no trono da graça. Amém? É um prazer estar aqui. Pastor Marcelo, obrigado pela honra. Em nome de Jesus, eu sou muito criterioso, né, queridos? Aprendi isso na minha caminhada. Muito criterioso com alguém que eu convido para subir no púlpito da igreja. Mas muito criterioso mesmo. Até com relação à questão de colocar a mão em cabeça e tal. Eu estou muito criterioso. Você às vezes trabalha na igreja, né, discipula a igreja, e vem alguém que você não sabe quem é e começa a botar a mão na cabeça e falar um bocado de doideira. Então isso não é, queridos. Eu já sofri algumas batalhas na igreja, né? Lembro, só para corroborar com... Era uma vigília, viu, pastor Marcelo? E no segundo tempo da vigília, chegou uma pessoa, uma senhora, uma jovem senhora, que conhecia uma irmã da igreja. E no intervalo da água, né, que a gente dá um intervalo, tal, rapaz, eu olhei aquela zoada lá no templo, aquela coisa. O novo convertido, cuidando do cara, né, uma vida muito complicada, né, familiar. E ela colocando já a mão na cabeça do rapaz, dizendo que o rapaz tinha um ministério, um violão na mão dele. Rapaz, e começou a gritar. Mas que eu olhei aquilo, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo ali? Eu corri lá, amado, que eu olhei a mulher colocando a mão na cabeça, já pulando, amado. Eu cheguei lá e ela olhou para mim, eu disse, mas vem cá. Tu sabe o que é princípio de autoridade? Não. Como é que tu vem aqui? Eu não te dei autorização para isso. Eu não te conheço, não sei de onde tu saiu. Tu vai colocar a mão na cabeça de alguém que tu não sabe nem o que ele está passando. Tu começa a profetizar doideira na vida dele. Vem cá. Bora no gabinete aqui, senta aqui. Tu é da onde? Quem é o teu pastor? Você é liderada por quem? Que ministério você é? Não, pastor, eu sou mulher do fogo, eu sou mulher do monte. Tu pode ser quem for, filha, lá. Aqui não. Aqui não. Eu não te dei autorização para fazer isso, eu não te conheço. Não, pastor, porque a minha casa é casa de oração. Tu não está entendendo o que eu estou te falando. Não está entendendo. Aqui é uma vigília. Você vem numa vigília, numa igreja que você não conhece, eu não te conheço, não sei quem é você. Não, pastor, porque eu estou passando por uma batalha, eu estou separando do meu marido. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que essa mulher vai fazer aqui? Essa mulher saiu de lá, pegou o carro dela, foi embora, querido. Né, deu uma palavra dura para ela. Não faça isso. Não faça isso. Queridos, foi um ribuliço na igreja, pastor Marcelo. Esse casal que ela colocou a mão na cabeça foi embora. Uma outra irmã também foi embora. Foi assim, efeito dominó, querido. Dominó. Não demorou uma semana, uma outra chegou. Enviado do diabo. Foi coisa terrível. Eu estou lá saindo da igreja, ela chegou a colocando a mão na cabeça. Digo, mas rapaz, mas será possível?
Querida, quem te mandou? Não, pastor, eu sou mulher do fogo. Querido, tu pode ser do fogo, tá entendendo? Da brasa, do que for, mas se eu não estou te dando autorização para fazer isso, querido. Que negócio é esse? Não sei de onde tu vem, não sei de onde tu és. Então, queridos, eu sou muito criterioso em relação a isso. Tá certo? Então, eu sei o que é, amado, o valor da vida de uma ovelha. Você luta, você discipula, você trabalha, e de repente chega alguém, amado, do nada, para desmanchar tudo. É complicado, querido. Então, a gente tem que estar atento em relação a isso. Então, eu louvo a Deus por Deus ter colocado pessoas tão, querido, de uma base tão sólida, para que eu possa não só aprender com essas pessoas, mas caminhar do lado delas em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas é uma honra, viu? Estou vendo a irmã aqui, viu? Deus falou muito comigo já, viu, querido, aqui, mas diversamente. Viu, pastor Marcílio? Essas últimas semanas foi difícil, né? Quarta-feira agora enterrei minha querida e amada mãe. Muito difícil, amado, muito difícil. Ou seja, fiz o velório do meu pai, agora fiz o velório da minha mãe. 5 anos atrás, agora enterrei o meu pai, agora, quarta-feira passada, agora enterrei minha mãe. Mas a irmã estava falando que Deus é o Deus que tem o controle de todas as coisas. De fato tem, amados, não é não? Deus tem o controle de todas as coisas. Então, tudo, querido, pode nos abalar. Porém, Deus não se abala por nada. A gente que sai do controle, a gente se abala, a gente, amado? Porque a gente é gente. A gente é humano, mas Deus não se abala com nada, porque Ele é soberano e sabe todas as coisas. Nós estamos firmes debaixo dessa soberania de Deus, em nome de Jesus. Amém? Mas, queridos, foi-me passado um tema, louvor, um estilo de vida que atrai a presença do Senhor. Mais do que canção, queridos? Seja um estilo de vida. Esse é um tema muito, muito importante para a igreja. Eu já trilho por essa, queridos, por esse meio já há muito tempo, querido, dessa seara do louvor e adoração. Eu quero trazer uma palavra muito sintetizada para nós outros. É muito bacana o incentivo da igreja a trabalhar essa temática na igreja, tá bom? E eu quero que vocês abram lá em Romanos, capítulo 11, verso 36. Romanos 11, 36. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, mesmo sentadinhos, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 11, 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos dizer juntos para a gente fixar isso na mente? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor, pela tua igreja. O Pai, pelos meus irmãos, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio que esse bairro tem de ter uma igreja, Senhor, pregando a tua palavra, orando, Deus, abençoando as famílias em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo continue derramando da sua graça e do seu poder na vida desta igreja, Pai. Que ela cresça, venha se expandir de maneira extraordinária para o louvor de tua glória, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, como só o Senhor sabe falar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então eu quero, dentro dessa temática, queridos, que é o louvor, um estilo de vida que atrai a presença do Senhor. Até porque, querido, nada do que fazemos, nada, se fazemos, se não atrai ao Senhor, então isso não tem significado nenhum. Isso não vai gerar algo substancial na tua vida. Isso não vai gerar em você um homem melhor, uma mulher melhor, uma igreja mais cheia de Deus. O
Porque nós precisamos saber, querido, que a nossa adoração a Deus, ela tem que ser cristocêntrica. Amém? Fora disso, é apenas fogo de palha. Se você já entendeu isso, eu poderia dizer, Deus, muito obrigado, e ir embora, tudo estava realizado, tudo está feito. Então veja, a minha adoração, se ela for cristocêntrica, ela vai se manifestar em um estilo de vida que vai atrair a presença de Deus. A nossa pior tragédia hoje, querido, é que essa falta de estilo de vida, essa falta de uma adoração cristocêntrica, tem nos levado a viver uma vida superficial, à margem, né, querido, do rio, da fonte, melhor dizendo. Então você não consegue mergulhar em águas profundas, por quê? Porque o teu estilo de vida está contrária a essa adoração cristocêntrica. Até porque, fora desta adoração cristocêntrica, querido, a nossa adoração, ela não vai representar nada para Deus. Pode até representar para o pastor Marcílio, para nós outros, porque não temos a presciência. Mas, para com Deus, amados, imediatamente Ele vai olhar para dentro da nossa alma, para o mais profundo recôndito do nosso ser. Ele vai olhar e dizer, tem máscara, filho, tem hipocrisia aí, não é pouca não. Você pode enganar a outra, a mim não. Entendeu, querido? Por isso que é importante a gente ter, né, querido, o desejo, o anseio de meditar na palavra do Senhor, porque quando eu faço isso, a palavra de Deus como espelho, ela vai refletir quem realmente eu sou. E se eu estou disposto a viver uma vida cristocêntrica, então eu vou, querido, me arrepender. Eu vou confessar os meus pecados, porque eu quero dar a Deus o melhor da minha adoração. E uma igreja que adora é uma igreja que cresce. Uma igreja que adora, ela atrai a presença do Senhor. A coisa funciona. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, qual o perfil da adoração que glorifica a Deus? Qual o perfil da adoração que manifesta um estilo de vida que atrai a presença do Senhor, queridos? Uma correta compreensão da plena divindade de Cristo, entenda isso, queridos, nos leva a adorá-lo. Foi o que eu falei? Ou seja, uma correta compreensão da divindade de Jesus nos leva, né, a ter uma compreensão para poder adorá-lo. E nós precisamos compreender isso, entender isso. Isso vai requerer de nós outros, querido, relacionamento com Deus. Se eu não tiver relacionamento com Deus, eu não vou, amar, ter essa compreensão plena da divindade de Jesus. E se eu não tenho essa compreensão plena da divindade de Jesus, eu não tenho como oferecer a Ele uma adoração cristocêntrica. Eu não tenho como, na verdade, manifestar um estilo de vida que atrai a sua presença. Você está me entendendo? Amém, queridos? Então nós vivemos dias, amado, dias em que Cristo é visto como exemplo, como psicólogo, como revolucionário, mas nunca como Deus. Por isso vemos cultos carregados, cheios, né, de antropocentrismo e pouca adoração a Cristo. A gente vê isso até dentro do contexto dos louvores. Hoje há um mercado muito consistente, onde quem canta não tem nada a ver com adoração a Jesus, tem a ver com mercado, com lucro, e não, né, vendo o Hernando Dias Lopes falando hoje da importância dos hinos de adoração e de louvor passar pelo gabinete pastoral. Saber o que é que está cantando, que negócio é esse, que hino é esse, que letra é essa? Tem a ver com a Bíblia? Não tem? Então vai tirando, porque hoje se vê muita coisa entrando na igreja que não tem nada a ver, querido, com adoração cristocêntrica. Agora redobre a sua atenção em nome de Jesus, amado, para você entender. É mais do que útil, queridos, ou mais do que, na verdade, inútil, na verdade, é o culto que desconhece aquele a quem devemos adoração. Submissão e lealdade. Por isso,
O grau de beleza de um culto, amado, o número de adébitos ou a sua antiguidade não tem importância. Não tem importância se o adorador não estiver em contato vital com Deus único. Não adianta. Não adianta, queridos. O culto pode ter um grau de beleza extraordinário. Ou seja, o número de adeptos pode ser numeroso. Ou a sua antiguidade. Isso não tem importância se o adorador, se a igreja não estiver em contato vital com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Você entendeu, queridos? Então, há pessoas que ligam, amados, elas ligam hoje que uma igreja está cheia de Deus pela quantidade de membros que aquela igreja tem. Ou elas julgam que a presença de Deus está ali porque o louvor ele foi cantado e tocado com acordes, né, muito bem tocados. Que a voz não teve nenhum tipo de ondulação. Tudo foi cantado de maneira perfeita, então Deus está ali. Não é que Deus não esteja, querido, nós dizemos não. Certo? Um certo pastor contando que um dia era um culto de rua e tinha muita gente, lotado de gente. E chamaram uma banda cristã. Ele falou, pense nos instrumentos de primeira qualidade. Tudo de primeira qualidade. Instrumento top. Os caras entraram, tocaram e a multidão em pé, querido, e nada aconteceu. Mas chamaram um casal de ancião para tocar um hino da harpa cristã no acordeon. Diz quando eles começaram a cantar. Foi na cruz, foi na cruz. Foi um mover tão sobrenatural naquela multidão, queridos, da presença do Senhor. Então, queridos, ou seja, a questão é como está a vida do adorador. Ou seja, ele está em contato vital com Deus único. Ele está se alimentando de Deus. Ele está orando ao Senhor, ele está se relacionando com Deus, que a Bíblia fala, achegai-vos, portanto, a Deus, e ele se chegará a vós outros, é o contínuo. A Bíblia não fala que Deus tem que se chegar primeiro, sou eu. Você se achega a Deus e ele se achega a você. Você se achega a Deus e ele se achega a você. E essa relação vai se estreitando a ponto de você se tornar íntimo dele. Amém, querido? A ponto de você cantar apenas com o microfone e o poder se manifestar, tanto quanto com pandeiro ou com violão. Então, ou seja, essa relação, ela precisa, queridos, né, se manter constante todos os dias. A gente não come todos os dias? Não bebe todos os dias? Então, pronto, amado, nossa relação com Deus tem que ser assim, amado, todos os dias. Então, não tem importância se o adorador não estiver em contato vital com Deus único. Amém, queridos? Então, uma vez que compreendemos, uma vez que eu compreendo quem é Jesus, não apenas imitamos, mas também o adoramos. Amém, amados? Quando ele, Cristo, se torna o centro de nossa vida, então passamos a refletir o seu caráter, pensando, agindo na nossa casa, aonde trabalhamos, né, aonde o Senhor nos coloca para realizar nossa mordomia. Ali Deus é glorificado. Ali manifestamos a glória de Deus através das nossas ações, daquilo que fazemos. Por isso, querido, que adorar a Deus como estilo de vida é mais do que cantar, é mais do que levantar as mãos, é mais do que isso, querido. Eu posso me ensaiar, eu posso me preparar, querido, mas se o meu coração, se o meu relacionamento com Deus não está alinhado, querido, nada vai adiantar. Será apenas vozes ecoadas e nada vai acontecer. Então essa relação precisa ser estreitada a cada dia. A compreensão acerca da divindade de Cristo nos leva a um culto cristocêntrico, a um estilo de vida que glorifica a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Você quer ver? Experimente fazer isso. Experimente levar Deus mais a sério. Qual o nível de levar a sério que você tem com Deus? Está em 30%? Aumenta em 40%.
Aumenta em 50% e tu vai ver o que vai acontecer. E tu vai experimentar algo que tu nunca experimentou. É só fazer isso. Sabe por que a nossa vida fica sem expressão? Sabe por quê, querido? Porque nós retrocedemos. As coisas se tornam comuns porque a gente deixa de se relacionar com Jesus. Mas à medida que você começa a se relacionar com o Senhor, você entra num nível de sensibilidade que um palavrão simples que seja, aquilo já te incomoda. Por quê, querido? Porque o teu relacionamento com Deus está se tornando íntimo. Você vai entrando num outro nível. Amém, queridos? E algo vai acontecendo de maneira tremenda e poderosa. É isso que Deus quer, pastor Marcílio. Relacionamento com Ele. Uma adoração cristocêntrica, ela vai nos levar a ter um estilo de vida que vai atrair a presença do Senhor. E aonde, querido, um adorador está, e se ele já atraiu a presença do Senhor, querido, ao abrir de sua boca, algo vai acontecer. Se ele levanta as mãos para orar por alguém, algo acontece. Se ele abre a boca para verbalizar alguma coisa, sai palavra de vida, sai conselhos. A pessoa sai dali e diz, rapaz, encontrei o pastor Marcílio ali, rapaz, mas ele falou só uma palavra, cara. Foi o suficiente para mudar o que eu estava pensando. Rapaz, foi algo tremendo. Rapaz, aquela irmã chegou, rapaz, eu falei algo e ela só falou. Senti uma presença, uma coisa assim tão tremenda na minha vida que... Porque, amado, porque você não pode dar aquilo que você não tem. Mas se você tem, é diferente. E é tão lindo que a vida de um adorador, quando está cheio de Deus, amado, ele é procurado. Ele é procurado. Deus envia pessoas até ele, porque sabe que aquela pessoa tem algo dele para fazer na vida daquela outra pessoa. Amém, queridos? Por isso que 1 Coríntios 10, 31, escute isso, amado, diz, portanto, que comais ou bebais, ou façais qualquer outra, fazei tudo o quê? Para a glória do Senhor. É para a glória dele. Amém, amados? Então, o versículo aqui, queridos, enfatiza de maneira clara e objetiva que todas as ações, mesmo as mais corriqueiras, como comer e beber, devem ser feitas com o propósito de honrar e glorificar o nome do Senhor. Isso aqui é viver como um estilo de vida. Isso aqui é viver de uma maneira que atrai a presença do Senhor. Amém, queridos? Então a vida cristã não se limita a atos religiosos, mas permeia todos os aspectos da vida, e que tudo deve ser realizado com o objetivo de glorificar o nome do Senhor. Isso é tremendo, queridos. Vamos viver isso, amados, e a nossa geração vai ser impactada pela presença do Senhor. Com certeza. Marcos 7, do 6 ao 7, afirma que Jesus, certa vez, acusou os fariseus e escribas de hipócritas, dizendo que eles honravam a Deus apenas de lábios, mas o coração deles estava o quê? Distante dele. Como havia profetizado Isaías também. Então aqui aprendemos aqui que a adoração sincera vem do coração, e não apenas de rituais externos ou tradições. É coração, querido. É do mais profundo do nosso ser. Então, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, só para a questão de me aprofundar mais nisso aqui, queridos, né, o culto está centrado em Deus e na pessoa do seu Filho Jesus. Ninguém poderia se apresentar no templo sem oferecer um sacrifício, e cada cerimônia no sacerdócio levítico apontava para Jesus. Hoje podemos oferecer cultos a Deus somente por meio de Cristo, por isso que tem que ser o nosso culto cristocêntrico e verdadeiro, do mais profundo do nosso coração. Se o meu culto, escute isso, amado, se o meu culto está centrado em Deus e na pessoa do Filho Jesus, isso implica dizer que Cristo é o centro da minha vida, Ele que rege a minha história, Ele que está, querido, na direção, querido, da minha existência. Então, se
O meu culto está centrado em Deus e na pessoa do Filho Jesus. Isso implica dizer que Cristo é o centro da minha vida, de tudo que eu acredito, toda atenção, todos os aplausos, até elogios, são direcionados a Ele, que merece toda a honra e toda a glória. Amém, queridos? Então, Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e depois o quê? Siga-me, não é não? Então na Bíblia percebemos que seguir Jesus requer a atitude de negar a si mesmo, totalmente, e ser completamente, amado, o oposto de um egocêntrico. É o oposto. Um cristocêntrico se define não somente por seguir a Cristo, mas também por negar a si mesmo. Ou seja, aquele que adora a Deus de maneira cristocêntrica, ou seja, ele tem essa conduta, amém, queridos? De negar a si mesmo para realizar, para fazer a vontade do Senhor. Então, como adoradores de Deus, a nossa adoração precisa ser alicerçada nos princípios eternos de Deus, para que o próprio Deus a receba e seja glorificado. Precisamos entender isso. Então a Bíblia nos diz, no livro de Romanos que eu li, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, como essa verdade, entendemos que o perfil da adoração do adorador deve sempre, sobretudo, glorificar a Deus de forma incondicional, em todo tempo. Agora redobre a sua atenção, queridos. Não é raro ouvir, amados, não é raro ouvir que a joia que falta na coroa do cristianismo evangélico nos dias nossos é a adoração. É a adoração. Então percebe-se então que adorar a Deus requer que aquele que se aproxima dele para adorá-lo, entenda isso, amados, guarde-se de uma vida pecaminosa, indiferente aos seus mandamentos, ou a sua adoração será sem sentido. Totalmente, será uma falsa adoração, mesmo que os atos sejam perfeitos, mas será uma falsa adoração. Então eu preciso entender que a adoração vai requerer de mim, querido, que eu me aproxime de Deus com essa atitude. Amém? Com esse comportamento de me guardar, de me preservar a cada dia, para que eu possa dar a Ele o meu melhor. Então adorar implica em peneirar os nossos valores, amados. Ver como estamos, que maneira estamos. Nós somos bons para olhar os outros. A irmã cantando aqui, que ele discute isso. Cantando aqui. E na igreja essa semana, toda essa semana agora, direto, amado, vem umas pessoas pedir na igreja. Eu já fui enganado demais, amados, ou muito enganado. E aquilo começou a criar em mim uma revolta, assim, sabe, algo. E foi na terça-feira, chegou um cidadão lá pedindo e tal. E a irmã me chamou: pastor, vem cá. Pastor, esse homem aí é um mentiroso, ele mata pai, mata mãe, foi lá em casa, matou e tal, ele usa de engano. Querido, eu digo, mas rapaz... Aí ele viu que ele foi descoberto, ele tirou para fora. Mas eu já ia dar, querido. Aí chegou ainda agora, amado, deixando sono para o povo e tal, me recuperando de toda a pressão da semana, e chegou já... Depois eu quero falar com o senhor, disse: rapaz, espera aí, que eu estou ocupado aqui. Já foi logo assim, espera aí, já... Fui lá, resolvi as coisas, cheguei para ele: o que é que tu quer? Assim mesmo, o que é que tu quer? Não, pastor, porque o pastor falando de tal, fui lá e tal, ele disse que era para mim ir lá, mas pastor, só tem passagem e tal, eu tenho dinheiro para ir não sei para onde e tal. Ele não disse: mas o pastor, tu estava no pastor, mas o pastor mandou tu vir aqui pedir. Por que o pastor não te deu a passagem? Não, pastor, porque eu estava lá, mas eu saí, eu não me submeti a Deus, né, pastor? Pastor, eu estou cheio de lepra, pastor, como eu estou. Pastor, eu tenho que voltar para lá, pastor.
Sabe, se eu pedir para as pessoas ônibus, eles deixam entrar, mas ainda tem a van é diferente, a van tem que ter dinheiro, pastor. Rapaz, aquele me subiu uma coisa assim. Eu disse, rapaz, eu estou saturado, rapaz, de todo mundo chegar aqui com mentira, com coisa. Rapaz, Deus já está me dando a graça de saber que está mentindo. Aí eu fui, rapaz, eu vou te ajudar, mas não, pastor, eu não entendo, pastor e tal. Meti a mão no bolso, dei, ele foi embora. Mas eu aprendi uma coisa, queridos, aqui agora há pouco. Tudo quanto você fizer, se você fizer para com a pessoa, você vai se irritar. Faça como para Deus, que a coisa vai resolver. E depois que eu tratei aquele homem daquele jeito, eu me senti muito mal, querido, eu não deveria ter feito aquilo. Eu pedi perdão, Deus me perdoa, eu não tenho o direito de fazer aquilo. Não importa o que ele faça, se vai beber, se drogar, dê, abençoe e deixe ir. Então as minhas batalhas e lutas não me dão o direito de tratar ninguém mal. E eu pedi perdão para Deus, querido. Talvez aquele homem estivesse mentindo, mas talvez Deus enviou ele lá para ver a minha conduta e a minha postura. Então Deus me fez ver como eu estou. Então Deus, com os religiosos, Jesus falava sério, hipócritas, sepulcro. Mas com os pequeninos ele usava de outro método. Então às vezes, amado, nós precisamos se deparar conosco mesmo. Qual está sendo as nossas atitudes? O que estamos fazendo? Será que estamos refletindo a glória de Deus? Será se Jesus faria o que eu fiz com aquele homem? Ou Jesus mandaria entrar, vai tomar um banho, vou te levar no hospital? Está precisando do que mais? Então a gente precisa, querido, manifestar a graça de Deus através das nossas ações. Então, talvez você vai sair daqui e você pode se deparar com algo nesse sentido. Tome cuidado, tá certo, querido? Para que você possa ali manifestar a graça do Senhor. Então, Deus me fez ali, querido? Ou seja, eu me arrependi deverasmente. Então, adorar implica em peneirar os nossos valores. Comunhão com Deus é ou não o nosso alvo, querido? Sim ou não? Claro que é. Ele ou os nossos interesses oferecem maior atração. Cultuar, portanto, é pôr em ordem bíblica as nossas prioridades. Amém, queridos? As nossas prioridades. Então, se Deus quer verdadeiros adoradores, Ele só se alegrará com aqueles que correspondem às suas exigências. Se a gente não estamos dispostos a submeter às exigências de um verdadeiro adorador, a gente está no lugar errado. Nós precisamos nos submeter a essas exigências em nome de Jesus Cristo. Aleluia, amados. Ele rejeita a liturgia da denominação a qual pertencemos, se esta está fora, queridos, das verdades bíblicas. O culto que oferecemos será abominação, insulto a Deus, 3 vezes santo. Isaías 6,3. Em nosso mundo evangélico é repleto de reuniões, repleto de estudos bíblicos, bons livros, músicas sacras, mensagens, conferências, retiros. Deveria, amado, se esperar o que, amado? Que os cristãos refletissem o efeito dessas atividades em vidas caracterizadas pela santidade. Para o contrário, encontro, reencontro, escola de líder e tal, tudo, querido, e discipulado, e gabinete, o pau rebenta e tudo, e você olha, meu Deus do céu, está pior do que coisa, meu Deus. Não, querido? Ou seja, todo o ensino, tudo aquilo que a pessoa recebe, era para, amados, gerar nele alguém mais santo, mais comprometido, querido, mais cheio da graça do Senhor. E isso vai refletir o que? Em crescimento para a igreja, amados. Esse reflexo, ele é extraordinário. Até porque, queridos, quando ocorre, ou seja,
né, o fruto deste ensino que a gente recebe, que leva a essa santidade, né, ocorre em nós uma espiritualidade genuína e agradável a Deus. E quando isso acontece, as máscaras são o quê? Arrancadas. A falsidade é lançada por terra. Por quê, querido? Porque quando você ouve a palavra, quando você se deixa ser conduzido pela palavra, ela mostra realmente quem tu és. Aí vem o arrependimento, né? Que as escamas caem dos nossos olhos, você chora, você se arrepende, as máscaras caem por terra e você se torna uma pessoa mais parecida com Jesus, mais cheia da graça e do poder de Deus. Aleluia! Então, se o culto realizado, amado, não tem o objetivo fundamental de tornar Deus real e pessoal, é costume incluir-se feno e palha, que não edificam nada, não edificam os participantes e nem exaltam ao Senhor. A maneira como uma igreja adora reflete a teologia da comunidade. E eu quero terminar, queridos, dizendo que o principal alvo do homem é o que, amado, é glorificar a Deus e alegrar-se nele eternamente. Por essa finalidade fomos criados. Por isso Jesus morreu e ressuscitou. Diga para o seu irmão, adoração requer uma reverente preocupação com o que agrada a Deus. Quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, faça para a glória dele. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e que a gente possa manifestar esse estilo de vida. Amém, queridos? E com certeza esse estilo de vida em Deus, de maneira cristocêntrica, vai atrair a presença dele. E a gente vai servi-lo de uma maneira mais reverente para o louvor de sua glória. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao nosso Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, e bendizer, Deus, o teu santo e glorioso nome. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante da tua presença, Senhor. Deus, o Senhor nos salvou, Deus, para o louvor de tua glória. Mas precisamos, ó Deus, entender e compreender, Pai querido, acerca da tua pessoa. Porque a compreensão acerca da divindade de Cristo vai nos levar a um culto cristocêntrico. Quem é Jesus? O que ele fez? Quem ele é? A Bíblia diz, querido, que Jesus ele não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumindo a forma de homem, morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E o Pai deu o nome que está acima de todos os nomes, e ao nome de Jesus toda língua confessará e todo joelho se dobrará e vão reconhecê-lo que ele é Senhor nos céus e na terra. Nós precisamos conhecer Jesus, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Eu não quero apenas conhecê-lo de ouvir falar, mas eu quero conhecê-lo por experiência. Pois quando eu conheço Jesus por experiência, eu passo a compreender e entender a sua majestade, a sua santidade, o seu valor, quem ele é. E ao saber quem ele é, eu vou entender que eu sou pó e que eu sou cinza, e que eu preciso dar a ele o meu melhor, que eu preciso adorá-lo de todo o meu coração, que eu preciso dar a ele tudo de melhor. Quer comais, ou que bebais, Gilmar, ou façais qualquer outra coisa, Gilmar, entenda e compreenda isso,
faça para a glória daquele que morreu e ressuscitou, daquele que tem todo o poder, daquele que prescruta o mais profundo da nossa alma e sabe perfeitamente que aquilo que estamos fazendo, se é verdadeiro ou falso. Jesus olha para os religiosos da época e diz: vocês me honram com os lábios, vocês fazem isso muito bem, para vocês mesmos, mas para mim não. Jesus usa o profeta Malaquias e diz: olha, vocês trazem porventura o cordeirozinho manco para o governador de vocês? Não. Porque para mim vocês querem dar o manco, o aleijado. Nós estamos assim, querido. A gente dá o melhor para o nosso próximo e queremos dar o pior para Deus. Os verdadeiros adoradores, amados, eles se submetem à exigência do Senhor. Ele procura os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, amados, eles dão a Deus uma adoração cristocêntrica, uma adoração que toca o coração do Pai, uma adoração que move, querido, o teto e chega ao trono da graça, que move o coração, que transforma as pessoas. Deus está buscando, querido, em nós isso, aleluia, amados, entenda isso. É tempo de buscarmos ao Senhor. A Bíblia, amado, nos mostra na pessoa de Noé, querido, um homem altamente compromissado com a adoração. Quando ele desce da arca, querido, entenda isso. A primeira coisa que ele faz, ele erege um altar. E veja, querido, antes de fazer qualquer coisa, ele erege um altar e ele oferece a Deus o melhor dos animais. Ele não pega, querido, o animal imundo, ele pega aquele que era puro e oferece ao Senhor. E a Bíblia diz que o aroma que saiu daquele altar chegou às narinas do Senhor. Que o altar da tua existência possa exalar o bom perfume do Senhor, que tudo aquilo que você fizer possa glorificar o nome do Senhor. Viver uma vida como estilo de vida, querido, é mais do que canção, é mais do que fazer lindos acordes, é mais do que cantar afinadinho. Vai requerer de nós uma vida altamente compromissada com a sua palavra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, olha para esta igreja, com teu olhar de misericórdia, abençoa, meu Pai amado, esta igreja, derrama da tua graça e da tua unção nesta igreja, Senhor, que cada, meu Pai amado, irmão desta igreja, venha manifestar um estilo de vida que irá atrair a tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a tua presença, meu Pai, quando ela é atraída, a tua presença quando ela é manifestada, Senhor, ali há milagres, ali há arrependimento, ali há consolo, ali há resposta, ali há alento, ali há a presença do Espírito Santo. Por isso, Deus, glorifica o teu nome, Deus, na vida da tua noiva. Abençoa a tua noiva, Pai, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai amado, em nome de Jesus. Que precisamos, amado, urgentemente, Deus, olhar para dentro de nós mesmos e vermos se realmente estamos procedendo como verdadeiros adoradores. Se não, Pai, nessa noite nós queremos abortar tudo aquilo, Pai, que não está em conformidade com tua vontade.
Nós queremos abrir mão, Pai, de tudo aquilo que tem nos impossibilitado de dar ao Senhor um culto cristocêntrico. Nós queremos abrir mão de tudo aquilo, Pai, que tem impedido de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, para que vivamos o teu melhor nesta geração, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você quer viver esta realidade, glorifique o nome do Senhor, diga a Deus: eu estou disposto a viver uma vida que agrade o teu coração, Pai querido, para que eu possa manifestar a minha adoração de maneira cristocêntrica, Senhor, e manifestar um estilo de vida que vai atrair a tua presença para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E o povo de Deus diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, amados. Glória a Deus. Pastor Marcílio. Aleluia.